Olá, meus amados irmãos, meus amigos, meus queridos seguidores aqui das nossas redes sociais, missionário Edmilson Silva, passando aqui com muita alegria para trazer aqui uma palavra de Deus aos nossos corações. E eu quero, nesta oportunidade, estar aqui dando uma dica especial para crescimento na presença de Deus. 3 passos para crescer na presença de Deus. Esse vídeo vai ser um vídeo curto para que você possa degustar e aprender essas dicas especiais que eu vou passar para você. Vamos lá então, a divisa para esta mensagem, desta oportunidade, é Tiago capítulo 4 e o versículo de número 8, onde está escrito: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós, tá? Aproxime-se de Deus e Deus irá se aproximar de vocês. É esta a condicional de Deus para nós. Para se aproximar de Deus, nós devemos seguir 3 passos fundamentais que eu quero trazer para vós outros agora. Primeiro, ter uma vida de oração. Segundo, estudar a palavra de Deus, a Bíblia, e praticar a gratidão. Estes são os 3 pilares para que nós tenhamos uma aproximação de Deus. Primeiro, ter uma vida de oração. A oração é nada mais, nada menos do que um diálogo direto com Deus. Um momento de conversa e de entrega a Deus. Você precisa encontrar um momento tranquilo do seu dia, pode ser também da noite, para se conectar com Deus, orando com sinceridade e abrindo o seu coração. Peça a Ele orientação, força e sabedoria. Por que eu falo com relação à noite? Porque tem pessoas que trabalham, né? Quem pode fazer as orações 3 vezes ao dia, como fazia Daniel, que deixou como exemplo, a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Então, possivelmente, ele orava pela manhã, ao meio-dia e à tarde ou à noite. O rei Davi também ele mantinha um hábito de orar 3 vezes ao dia. Ele orava também pela manhã, meio-dia e à tarde. Ele coloca em um dos seus salmos, ele dá essa dica aí, ele coloca manhã, à tarde e meio-dia, né? Ele faz um trocadilho aí, mas são 3 vezes, pela manhã, meio-dia e também à tarde. Por que eles oravam mais à tarde? Porque naquele tempo não tinha energia, não tinha ventilador, não tinha nada, e geralmente as pessoas dormiam cedo, né? Então, ao invés de orar à noite, ele orava pela manhã, às vezes amanhã cedo mesmo, né? Antes do sol nascer, ele já estava ali buscando a Deus. Então, nós temos que ter o hábito de orar, de buscar a Deus, se nós queremos nos aproximar mais do Senhor. Segundo, estudar a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Nós sabemos que o próprio Jesus Cristo, ele diz que, se referindo a ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E quando ele fala que ele é o pão, um dos seus seguidores, João, escreveu dizendo que ele era o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o pão é a palavra de Deus, o verbo é a palavra de Deus. E, resumindo, a palavra é o Senhor Jesus. Então, na medida que você lê a palavra de Deus, você está se aproximando dele. A Bíblia é o guia, né? A Bíblia nos orienta, nos ensina como chegar a Deus e o que fazer para agradá-lo. Lá está todas as orientações. A Bíblia é o manual. E nós devemos nos apaixonar por essa leitura. Devemos ler com prazer, com gosto, realmente querendo aprender. Se isso ocorrer com a gente, com certeza ficaremos bem mais próximos de Deus. E em terceiro lugar, praticar a gratidão. Tem muita gente que não valoriza a questão da ação de graças, não é? Agradecer a Deus por tudo, porque Deus ele tem projeto em tudo. Se as coisas estiverem andando bem, a gente agradece. Se estiver andando mal, aparentemente,
a gente agradece também porque nós não conhecemos o propósito de Deus. Ele mesmo disse: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Só para você ter uma ideia, quem imaginaria que José seria governador do Egito? Porque o caminho que ele tramitou para chegar ao trono, ao segundo trono, por assim dizer, do Egito, era realmente inviável, né? Porque ele foi vendido como escravo, depois foi preso. Então, jamais alguém acharia que pudesse chegar a ser governador de uma potência como era o Egito, andando por esse caminho que foi direcionado por Deus. Por isso é que a gente deve agradecer. Será que José reclamou? A Bíblia não mostra em nenhum momento ele reclamando. A única coisa que ele fez foi pedir, quando ele interpretou o sonho lá do copeiro, do padeiro, ele disse: olha, eu estou aqui inocentemente. Ele estava falando a verdade, eu não devo nada. Então, quando você chegar lá, lembra-te de mim, que estou aqui nesta prisão. Mas ele nunca reclamou, porque este era um projeto grandioso de Deus para salvar tanto o seu povo, Israel, como também o próprio Egito, todo o país, né, por conta da fome que viria sobre aquele país. Então, nós devemos agradecer a Deus. Lembra daquele episódio dos 10 leprosos que chegaram para Jesus e disseram: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Ele disse: olha, vão e mostrai-vos aos sacerdotes, porque, de acordo com a lei, as pessoas, para terem provas, né, para serem examinadas, para receber um diagnóstico de cura ou não, elas deveriam ir até o sacerdote. Chegando lá, o sacerdote ia fazer uma averiguação e daria o diagnóstico: olha, está puro ou não está. E eles foram. Só que no meio do caminho, eles perceberam que estavam limpos, estavam curados. Então, um daqueles retornou e agradeceu a Jesus. Se dobrou na presença de Jesus e o agradeceu. E Jesus, ele fez uma observação. Ele disse: oxente, e não eram 10? Onde estão os outros 9? E esse que voltou para dar glória a Deus, nem é da linhagem de Israel, é um estrangeiro. Então Jesus, ele criticou aquelas pessoas que receberam bênção da parte dele, mas não o agradeceram. Então, que nós sejamos gratos a Deus, né? Nós temos N motivos para agradecer a Deus. Só o fato de amanhecer o dia, de respirar esse oxigênio tão maravilhoso. Eu estou hoje com 53 anos de idade, meu coração nunca parou, nem por um minuto. Então, eu tenho motivo de agradecer a Deus pelas batidas do meu coração, pelo sangue que corre nas minhas veias, pela capacidade de cognição, pela minha voz, pelos meus olhos, pela minha audição, pelo meu paladar, pelo meu olfato, pelo sono que vem sobre mim, pelo despertar, pela luz do sol, pelas estrelas. Não faltam motivos para nós sermos gratos a Deus. Até por um copo d'água. Muita gente não agradece. Às vezes a gente agradece por um cafezinho que ganha do vizinho, não é? Ou em qualquer lugar que a gente vai, a gente agradece. Obrigado por esse café. E não agradecemos a Deus pela água que nós bebemos. É ou não é? Sem o café a gente pode ficar, mas sem a água a gente não consegue ficar muito tempo. Então, sejamos gratos a Deus. Ensinei aqui 3 formas, né? 3 pilares, 3 dicas para que você cresça na presença de Deus. A primeira é ter uma vida de oração, a segunda é estudar a palavra de Deus e a terceira é praticar a gratidão. Tá certo assim? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, aperte no sininho para todos para receber notificações quando nós chegarmos aí no seu aparelho celular ou aí no seu computador, tá certo? E todos os dias nós temos um vídeo novo aqui no canal para que você possa se deleitar, se alimentar da palavra de Deus. Um forte abraço e a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Amém.